Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de operações unitárias de separação mecânica e hoje a nossa aula será sobre transporte vertical de sólidos por arraste em fluidos. Lembre-se lá da nossa pirâmide, estão aí com o elemento combustível de vocês. Força de disposição, mente aberta para aprender e vão anotando todos os detalhes. Os conteúdos da aula de hoje serão os conceitos, as aplicações, as características, a fluidodinâmica e alguns cálculos de dimensionamento referente ao transporte vertical de sólidos. Então, o que seria esse transporte de sólidos no geral? A operação, ela corresponde ao transporte de uma fase particulada, de uma fase sólida, presente uma coluna, uma tubulação, devido à ação da fase fluida, que pode ser gás ou líquido. E esse transporte ele pode ser feito tanto na horizontal como na vertical. Então, os sólidos vão ser arrastados devido à força e à velocidade empregada por esse fluido. Então, no transporte de sólidos, a fluidodinâmica do transporte ele vai depender do fluido de arraste, da direção do transporte, se é horizontal ou vertical, e da concentração da fase particulada, se é uma fase concentrada ou uma fase diluída. O transporte de sólido ele pode ser classificado em transporte pneumático e hidráulico, sendo que em cada um desses tipos de transporte, que é caracterizado pneumático por ser arrastado por uma fase gasosa e por hidráulico por uma fase líquida, e eles podem ser na posição vertical ou horizontal, e ainda cada uma dessas posições vertical e horizontal podem estar ou sendo feitos na fase diluída ou sendo feitos na fase concentrada de partículas. Então, o transporte pneumático, ele vai utilizar como fluido um gás, normalmente o ar, para arrastar essas partículas. E ele é muito empregado, por exemplo, na indústria alimentícia, química, mineração, ferro, fundições siderúrgicas, usinas termoelétricas. Ele tem grande aplicação industrial. Alguns exemplos aí de transporte pneumático seria para transportar, por exemplo, alimentos como açúcar, amidos, farinhas, chocolate em pó, dentre outros. Aqui a gente consegue ver esse esquema desse transporte pneumático. Nós notamos que quais são os componentes principais, vamos dizer assim, que a gente precisa para realizar essa operação. Tratando-se de transporte pneumático, vamos precisar de um compressor de ar que vai elevar esse gás até esse reservatório de ar. Vamos precisar ter um controle da vazão desse ar que vai ser empregado. Vamos ter um reservatório do material particulado que vai ser alimentado aqui nesse sistema. Também vamos ter o controle, uma válvula aqui de entrada desse sólido. E essa corrente gasosa, a velocidade dela empregada aqui nesse equipamento, nessa tubulação, vai ser responsável por arrastar esse sólido até um determinado ponto da planta industrial ou um outro reservatório. O transporte hidráulico vai utilizar líquido para fazer esse transporte da fase sólida, normalmente é a água, e também ele é muito utilizado industrialmente, na indústria química, nas indústrias de areia, de mineração de fosfato, nas sistemas de decantação, usinas termoelétricas, processamento de lixo, dentre outras. Uma das vantagens, por exemplo, do transporte pneumático é que a gente consegue fazer junto também a secagem do material. Uma vantagem de fazer a secagem junto com o transporte seria o menor tempo de residência das partículas em contato com esse ar quente, em comparação, por exemplo, com leito fluidizado, e ele vai ser apropriado para secagem de partículas sensíveis, que não podem ficar muito tempo expostas ali àquele contato com o ar quente. Partículas, por exemplo, que são facilmente oxidáveis, inflamáveis ou explosivas. E a secagem no transporte pneumático, ela pode ser aplicada, por exemplo, na fabricação do ácido bórico, carbonato de cálcio, cimento, amido, nitrato de amônia, proteína vegetal, entre outros. Aqui tem um link para vocês acessarem de um vídeo que trata aqui da secagem de soja durante o transporte pneumático. Aqui a gente tem um outro esquema para você representando o que seria essa operação, né, de secagem juntamente com o transporte pneumático. Então, nós vamos ter aqui uma tubulação, nela vai estar acoplado um silo para alimentação das partículas sólidas e também vai entrar de forma ascendente aqui
o, o ar, que vai estar uma temperatura adequada para fazer a secagem desse grão durante todo o seu transporte. Em seguida, esse grão, no caso desse exemplo, ele foi encaminhado para um ciclone, onde nós vamos ter aqui, vamos capturar essas partículas sólidas na parte inferior desse ciclone e o gás limpo ou com partículas muito pequenas vai sair aqui na parte superior do ciclone. Então, os mecanismos presentes no transporte de sólidos por ação de fluido, eles podem ser representados por diagramas de regimes encontrados na fluidização e nos fenômenos de eluteração de partículas em leito fluidizados. Então, essa operação de transporte de sólido se assemelha a essas outras operações. Seria uma modificação, vamos dizer assim, dessas outras operações. Aqui, nós temos esse gráfico que relaciona a queda de pressão pela velocidade superficial do fluido aqui. E nós observamos aqui que com o aumento dessa velocidade superficial, nós vamos passar aqui por essas fases de leito fixo, chegando ao leito fluidizado, e aumentando-se ainda mais essa velocidade, nós vamos chegar a ter o arraste dessas partículas, que vai se caracterizar aqui pelo transporte dessas partículas. Então, se a gente observar aqui no gráfico, nesse ponto M, a partir dessa velocidade, nós vamos ter uma velocidade suficientemente alta para arrastar as partículas para fora do leito e propiciar aí a circulação do sólido junto à parede do equipamento. Então, com o contato das fases fluida e particulada, vai se observar vários tipos de regime, que vão ser governados pelas ações entre as vazões de partícula e do fluido. Então, vão gerar aí diferentes quedas de pressão por altura do leito, conforme a gente pode observar nessa figura aqui. Então, a gente tem, nesse gráfico, no eixo Y, a queda de pressão relacionada com a altura, na verdade, essa altura aqui é a altura de tomada de pressão dentro dessa tubulação, e aqui nós temos, no eixo X, essa velocidade empregada aqui para realizar essa operação, essa velocidade superficial. Então, agora eu vou detalhar para vocês o que quer dizer cada ponto desses gráficos aqui. Aqui nessa primeira curva, que é a curva AB, nós temos aqui G igual a zero. Então, quando a gente está dizendo que G está igual a zero, nós estamos dizendo que, na verdade, aqui não tem a presença de partículas. Então, a queda de pressão por atrito vai ser devido ao escoamento do fluido isento de partículas em uma linha de transporte vertical. Vai ter só o escoamento de fluidos, não vai ter partículas. Quando a gente observa aqui essa curva, que é CDE, essa curva aqui do meio, nós vamos ver que a queda de pressão por atrito vai ser devido ao fluxo de partículas a uma taxa aqui G1. E nessa outra curva aqui, FG, essa queda de pressão por atrito vai ser devido a uma taxa de alimentação G2, que vai ser maior do que essa taxa de alimentação G1. Então, nós vamos ter esse deslocamento da curva devido a esse aumento na taxa de alimentação de sólidos. Aqui no ponto C da curva, nós vamos ter que a velocidade do fluido ela é alta, então a concentração de partículas ela é baixa. Dessa forma, a queda de pressão aqui ela vai ser predominantemente devido ao atrito entre o fluido e a parede do tubo, devido a essa concentração de partículas ser baixa justamente pela alta velocidade do fluido. Já aqui, nessa região CD, vai ter um predomínio da queda de pressão devido ao atrito da mistura entre a parede e a mistura. Por quê? Porque aqui a gente vai ter uma velocidade menor de arraste, então a gente vai ter já uma considerável perda de pressão também devido a esse atrito das partículas com a parede do tubo. Na região DE, que seria essa região aqui, né? Então, a gente vai estar baixando ainda mais essa velocidade superficial do fluido. Nós vamos ter que a queda de pressão, ela vai ocorrer mais em função da carga estática, que a gente chama de hold-up, das partículas. E essa velocidade decrescente vai causar um aumento rápido na concentração de partículas. E vai ser alcançado, então, o ponto onde o fluido não pode mais arrastar todas as partículas.
Esse ponto onde o fluido não pode mais arrastar todas as partículas, vai se formar uma linha de transporte epistonado, chamada de slug, que é representado por essa figura aqui. Então, nessa velocidade aqui, nós vamos ter um transporte epistonado, né? Então, esse ponto crítico, a gente vai chamar de choque, que vai ser o afogamento acompanhado por grandes flutuações de pressão. Então, nesse ponto aqui, a gente não vai mais estar conseguindo arrastar todas as partículas bonitinhas uma longe das outras. A gente vai ter esse fluxo aqui caracterizado por essa característica aqui de ser epistonado. E aqui nessa velocidade, a gente vai chamar ela de velocidade crítica ou velocidade de choque. Então, no transporte de sólidos, a gente pode ter aí o regime diluído ou regime concentrado. Então, as partículas no regime diluído, nós vamos ter aí as partículas totalmente suspensas. A velocidade do ar vai ser alta, em média 20 metros por segundo. A concentração de sólidos vai ser pequena, justamente por essa velocidade ser elevada, menos de 1% em volume. A queda de pressão vai ser baixa, vai ser em torno de 50 milímetros de coluna de água por metro. E a principal causa da queda de pressão vai ser decorrente do atrito do escoamento da mistura com a parede do equipamento. Só lembrando que agora a gente está entrando já na parte do transporte vertical de sólidos. E o transporte em regime denso, que seria o regime concentrado, então a gente vai ter essa maior concentração de sólidos, em torno de 30% por volume, e isso vai ser devido à baixa velocidade aplicada, em torno de 1 a 5 metros por segundo. A queda de pressão, então, vai ser maior, né? Já que essa velocidade é menor, conforme a gente viu no gráfico, essa queda de pressão ela é maior, em torno de 200 milímetros de coluna de água por metro. Vai ter aí essa formação de aglomerados de partículas, devido a essa velocidade baixa, que são chamados de cluster, justamente por essa quebra da estabilidade da fluidodinâmica do meio. E o transporte hidráulico vertical de partículas finas com diâmetro menor do que 100 micrômetros, a partícula e os fluidos vão perder as suas identidades e vão passar a se comportar aí como mistura e a se comportar como um fluido homogêneo não newtoniano. Então, falando aí sobre esse ponto crítico do transporte vertical de sólidos, que é conhecido como choque, o afogamento, ele vai estabelecer o limite da velocidade da fase fluida. Então, vai ser aquela velocidade de crítica, né? A velocidade de choque, para que ocorra o transporte pneumático. Ou seja, abaixo dessa velocidade não vai ocorrer esse transporte pneumático ascendente da fase particulada, que seria esse ponto E aqui no diagrama. Então, a gente tem que, para trabalhar com transporte pneumático, nós vamos ter que trabalhar com velocidades acima dessa velocidade aqui. Com a redução da velocidade superficial, tem-se a condição de fluidização agregativa, que vocês já viram lá, conhecido também como slug, e não vai mais haver o transporte dessas partículas. Então, o choque ele vai ser uma condição de colapso, onde as partículas vão passar a se mover no sentido descendente, formando os aglomerados. Então, a gente não vai ter mais só o movimento ascendente dessas partículas, a gente vai começar a ter esse retorno das partículas, devido a essa velocidade baixa do fluido para arrastar essas partículas, e a gente vai ter a formação de aglomerados. Agora, o que a gente tem que ter uma atenção especial? Nós temos que ter atenção no tipo de transporte que a gente está trabalhando e no sentido desse transporte. Porque nós vamos ter correlações para o transporte pneumático e correlações para o transporte hidráulico. Dentro dessas correlações, nós vamos ter as correlações específicas para o transporte pneumático vertical, equações específicas para o transporte pneumático horizontal, que a gente não vai falar nessa aula, e nós vamos ter correlações específicas para o transporte hidráulico vertical, e nós vamos ter correlações específicas para o transporte hidráulico horizontal, que também não vamos ver nessa aula, será a próxima aula. Então, essas correlações aqui que vocês estão vendo nessa tabela, elas são específicas para o transporte pneumático vertical. E elas são para determinar a velocidade crítica, a velocidade de choque. Essas correlações aqui, elas são empíricas. Então, nós devemos entrar com as unidades aqui nelas
com unidades do sistema CGS. Para a gente obter aí, a gente vai obter também o valor dessas velocidades em centímetro por segundo. Então, nós precisamos entrar nessas equações com as unidades no CGS. Então, aqui a gente tem descrito aqui o que são cada parâmetros daquelas equações lá. Esse VT aqui é a velocidade terminal da partícula que a gente estudou lá na aula de dinâmica da partícula. Então, agora nós vamos entrar na parte do transporte hidráulico vertical. Então, agora a gente está falando de fluido líquido e o sentido vertical do transporte. Vamos falar sobre a velocidade crítica nesse caso. Então, vamos assumir a hipótese que quando ocorre o escoamento, se aproxima da condição mínima de fluidização. Então, a gente vai levar isso como uma hipótese. Então, dessa forma, a gente vai poder escrever essa equação empírica aqui, que vai relacionar esse Reynolds críticos aqui com esse número de Arquimedes, que vai ser representado por essa equação aqui. O Reynolds crítico, ele vai ser dado por essa equação, que vai relacionar a porosidade crítica. O que é a porosidade crítica? É a porosidade na velocidade crítica. E esse UC é a velocidade relativa crítica. Então, o K1 e o K2, dado aqui nessa primeira equação, eles são parâmetros tabelados. E a gente pode obter por alguma dessas equações aqui. Aqui, nós vamos ter como calcular a porosidade crítica, nesse caso aqui, para o transporte hidráulico. Então, a gente consegue calcular a porosidade crítica utilizando essa equação aqui, que relaciona o número de Arquimedes que já foi dado lá para vocês. E a velocidade crítica relativa, ela é dada por essa equação, que é a razão entre a velocidade crítica intersticial é a velocidade crítica intersticial do fluido, ou seja, a velocidade na condição crítica, e essa velocidade intersticial da fase particulada, também na condição crítica. Então, essa velocidade superficial da fase particulada, da fase particulada, pode ser dada por essa equação, que a gente leva em consideração a porosidade, uma vez que a gente está falando de velocidade intersticial. Esse M bolinha P aqui, ele é a vazão mássica da fase particulada. E essa área é a área da seção transversal do equipamento. Então, ele vai relacionar o diâmetro do equipamento da tubulação que vai estar sendo realizado o transporte de sólidos. A fluidodinâmica do transporte vertical de sólido, ela vai ser representada pelas equações da continuidade para as fases líquida e sólida, fluida e sólida, pela equação do movimento para as duas fases também, fluida e sólida, equação para os tensores, tensão das duas fases, equação da força resistiva, condições de contorno adequado e concentrações das partículas, seja diluída ou concentrada. Então, vamos assumir algumas hipóteses para a simplificação dos equacionamentos. Vamos assumir que a fase fluida se comporta como um fluido newtoniano e incompressível, que o regime é permanente, então, dessa forma, qualquer variação temporal é nula, que o escoamento ocorre em paralelo entre as fases fluido e particulada, ou seja, o escoamento da fase fluido e particulada vai se dar no mesmo sentido e está sujeito ao campo gravitacional. O escoamento ele é unidimensional e ascensional, contrário da gravidade, e vamos admitir que não existe distribuição de velocidade das fases envolvidas, como de concentração de partículas na direção radial. Então, no caso de suspensões diluídas, vamos considerar que é desprezível a contribuição do tensor tensão da fase particulada. E caso se trate de suspensões concentradas, então vamos supor que não existe aglomerados e, portanto, não há distribuição radial tanto de concentração de partículas quanto das velocidades da fase fluida envolvida no transporte. Então, nós vamos ter essa equação aqui para representar o tensor tensão e esse G, em função da porosidade, nós temos correlações para determinar. Então, aqui, o G, ele vai ser advindo dessas correlações empíricas, que foi originalmente desenvolvidas para leito fluidizado borbulhantes para partículas do tipo C,
e a gente acaba extrapolando essas condições para poder utilizar também no transporte vertical de sólidos. Então, nós vamos ter essas correlações aqui para esse cálculo de G em função da porosidade. Então, agora, se tratando de escoamento diluído, o que a gente vai considerar escoamento diluído? Para porosidade maior que 0,95. Vai ter que aparecer na equação do movimento, para a fase tanto fluida como particulada, a fase I, uma componente de força relativa à superfície, em virtude do atrito da fase fluida ou particulada com o aparelho do equipamento. Então, essas forças para as fases fluida e particulada, elas podem ser calculadas por algumas correlações. Essa força calculada para a fase fluida pode ser calculada, por exemplo, por essa equação 211. Existem outras correlações que a gente pode calcular também. E essa força devido ao atrito aí da fase particulada pode ser calculada por essa outra correlação aqui, que vai ser... E devemos determinar também aqui o fator de atrito partícula-parede, que é um fator tabelado. Então, para esse fator de atrito aqui, nós vamos ter essas correlações aqui que a gente pode determinar esse fator de atrito. E o P aqui, ele é dado em metros por segundo. Então, assumindo as hipóteses que foram colocadas e as equações do movimento das fases fluida e particulada, respectivamente, nós conseguimos chegar a essas equações aqui para a fase fluida e particulada, essas equações do movimento aqui. Esses parâmetros M aqui, eles são referentes à força resistiva. Então, agora nós devemos ter equações aqui para substituir a força resistiva no lugar desse M. Então, agora, vamos obter relações para a força resistiva. Primeiramente, nós vamos obter aqui uma relação para essa força resistiva no transporte pneumático vertical. Então, a equação ela vai ser semelhante à apresentada para a fluidização, considerando o fluxo unidimensional. Ela vai ser válida para a porosidade menor que 0,8 e a força resistiva vai vir lá da equação de Ergun. Então, dessa forma, o M que a gente substitui lá na equação é esse daqui que vem lá da equação de Ergun. E esse U maiúsculo, ele vai ser a velocidade relativa entre as fases fluida e particulada. Falando ainda do transporte pneumático vertical, para a porosidade maior do que 0,8, nós vamos ter que a força resistiva vai ser dada por esse parâmetro beta, multiplicado por essa velocidade relativa entre as fases fluida e particulada. Esse parâmetro beta vai ser dado por essa outra equação aqui. Continuando para a gente destrinchar aquela equação, o parâmetro coeficiente de arraste, que nós vimos nessa equação aqui, ele pode ser obtido por essa outra equação aqui, quando o Reynolds da partícula for menor do que 10 elevado a 3. Para Reynolds da partícula maior do que 0,3, nós utilizamos o coeficiente de arraste igual a 0,44. E o Reynolds da partícula vai ser dada por esta equação aqui. Esse símbolo aqui de baixo, ele representa a viscosidade cinemática do fluido. Agora, até então, a gente estava falando do transporte pneumático vertical, aí para determinar essa força resistiva. Agora nós vamos falar de relações de força resistiva para o transporte hidráulico vertical. Então, a equação da força resistiva, nesse caso, transporte hidráulico vertical, vai ser dado por essa equação empírica aqui. Então, essa velocidade U aqui a gente já obteve lá na equação 224, que é a velocidade relativa entre as fases fluida e particulada. Agora, nós precisamos determinar esses valores aqui de alfa e gama em diferentes situações. Então, quando a gente tiver aí uma situação de porosidade menor do que 0,35, o Reynolds P, ele vai ser dado por essa equação aqui e ele deve ser menor do que 70. Neste caso aqui, o alfa da equação lá da força resistiva vai ser dada por essa equação aqui. E esse F1, função de porosidade, vai ser dado por essa outra equação aqui. Enquanto o gama ele vai ser dado por essa equação,
E o F2, que é a função da porosidade, vai ser dado por essa outra equação aqui. E a gente substitui esses parâmetros onde? Nessa equação, quando as condições que nós estamos trabalhando são essas. Aqui nós temos quais são as unidades de alfa e de gama. Agora, num outro caso, quando a porosidade for maior ou igual a 0,75 e o Reynolds P maior do que 70 no transporte hidráulico vertical, nós vamos assumir que o alfa é igual a zero, lá na equação 230, e o gama ele vai ser dado pela equação 233, que é essa equação aqui. E o G, função de porosidade, lá na equação 222, ele vai ser igual a zero. Mais uma outra condição aqui para o transporte hidráulico vertical, quando a porosidade for maior ou igual a 0,75, enquanto o Reynolds P for menor do que 70. Dessa forma, o alfa vai ser dado pela equação 232, que é essa equação aqui. E o G, função da porosidade, ele vai ser igual a zero. E o gama vai ser dado por essa outra equação aqui, onde esse F3, função de porosidade, vai ser dado por essa equação. Agora, vamos entrar aqui na parte da queda de pressão, para regime permanente. Se o regime for permanente, e não tendo aceleração neste caso, nós vamos ter que U vai ser igual ao P, que vai ser igual a uma constante. Então, dessa forma, se a gente vai ter esse regime permanente, nós vamos ter que essa variação de U aqui com Z, ela vai ser nula. A mesma coisa de UP com Z, que também vai ser nula. Assim, nós vamos ter essas equações aqui do movimento para fase fluida e particulada. Então, tendo essas equações do movimento aí para fase fluida e particulada, retomando as equações do movimento lá, 221 e 222, nós vamos chegar nessas outras equações aqui. Dessa forma, substituindo as equações 235 na 234, então a gente vai substituir essa equação aqui, 235, aqui nesse valor de M da 234, e vamos integrar essa equação aí, tomando como distância as tomadas de pressão que a gente tem no equipamento, a distância entre as tomadas de pressão que a gente tem no equipamento. Então, dessa forma, nós chegamos a uma equação geral aqui para queda de pressão no transporte vertical de sólidos. Lembrando aqui que essas velocidades UP e U, elas são as velocidades intersticiais do fluido e da partícula que podem ser obtidas por essa equação aqui. E a queda de pressão, né? Para a gente obter, então, essa fração de vazios que a gente vai ter que colocar aqui nessa queda de pressão para calcular, no transporte pneumático, para porosidade menor do que 0,8, nós podemos obter esse valor de porosidade por essa equação aqui. Já no transporte hidráulico, a gente consegue obter esse valor de porosidade por essa outra equação aqui. Se a gente tiver uma condição, né? Uma outra forma para obter essa porosidade do leito vai ser na situação quando a porosidade ela for maior do que 0,8. A gente sabe que essa porosidade é maior do que 0,8 e para regime permanente. Então, a gente pode utilizar a equação 67 lá da aula de dinâmica da partícula para obter essa porosidade aqui do leito. Então, quem que vai ser esse U? Esse U vai ser a velocidade relativa entre as fases fluida e particulada. Substituindo isso daqui no lugar de U, nós vamos encontrar essa equação aqui. Essa equação nós podemos obter o valor de porosidade tanto para transporte hidráulico como pneumático, quando a gente sabe que a porosidade é maior do que 0,8. O N, a gente vai considerar que as partículas são arredondadas, então aqui a gente pode ter mais um desvio no valor dos resultados, né? Porque se as partículas não forem arredondadas, a gente vai considerar mesmo assim que elas são, a não ser que a gente vá atrás de correlações específicas nesse caso.
Então, o N ele vai ser calculado por essa tabela que vocês viram lá também na aula de dinâmica da partícula e vai depender aí da variação do valor do Reynolds infinito, em qual faixa que ele se encontra, para a gente calcular o Reynolds. E esse Reynolds infinito aqui, novamente, ele é calculado para velocidade terminal da partícula isolada. Outra forma de calcular a porosidade seria para suspensões muito diluídas, que a gente sabe que a porosidade é próxima de 1. Então, dessa forma, aqui a gente pode calcular a velocidade como sendo 1 menos a concentração volumétrica. E essa concentração volumétrica, ela vai ser dada pela vazão de particulados dividido pela vazão total, que seria a vazão volumétrica de particulados mais a vazão volumétrica da fase fluida. A gente pode também determinar o comprimento da região de aceleração do transporte vertical. Ele é calculado de forma similar à região do comprimento de aceleração que vocês já viram lá na aula de dinâmica da partícula. Então, aqui, nesse caso, nós vamos ter essa outra equação aqui. Nós não vamos entrar agora nesse ponto, no cálculo dessa região aqui, porque vocês já trabalharam com isso, e esse cálculo seria dado de forma similar. Então, para calcular esse comprimento da região de aceleração, nós vamos ter que esse UP asterisco é o mesmo UP que vocês já calcularam, já viram lá a equação no slide 47, que é referente à velocidade intersticial da partícula. E esse M aqui, ele vai ser a força resistiva, que daí nesse caso aqui ele vai depender do tipo de transporte, hidráulico ou pneumático, e no M ele vai conter a variação de porosidade desde a alimentação de sólidos até a distância de aceleração. Que essa distância de aceleração é aquela distância necessária para a gente obter ali o transporte uniforme dos sólidos. Então, pessoal, essa seria a nossa aula de transporte vertical de sólidos. E a nossa próxima aula vai ser sobre transporte horizontal de sólidos. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.